O comentário de hoje é sobre a fixação do tema 995 pelo Supremo Tribunal Federal acerca da liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal tratou de um tema importante, caríssimo para a nossa Constituição Federal, que é o tema da liberdade de informação jornalística, e fixou uma tese sobre uma peculiaridade da liberdade de informação jornalística que causou, inclusive, muita discussão. O que fez o Supremo? O Supremo fixou uma tese em 2 pontos. O primeiro ponto, ele reafirma a plena liberdade constitucional de imprensa, mas consagra essa liberdade no que se chama do binômio de liberdade com responsabilidade. Ou seja, a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão é livre, porém sujeita à responsabilização se causar danos. É assim que ela está estruturada na Constituição Federal. O artigo 220, parágrafo 1º, diz que a lei não vai causar nenhum embaraço à plena liberdade de imprensa, então a liberdade de informação jornalística é preservada fortemente, de maneira enfática pelo texto constitucional, porém, o mesmo parágrafo 1º diz, respeitado o artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. E o que dizem esses incisos? São, em sua maioria, os incisos que protegem a intimidade, a vida privada, a imagem, a honra, que garantem a liberdade de expressão, direito fundamental, mas vedam o anonimato, e vedam o anonimato justamente por conta do binômio liberdade com responsabilidade. E nos incisos 13 e 14, a Constituição assegura a liberdade de profissão e no 14 assegura a liberdade de informação, guardado, né, na informação jornalística, o sigilo das fontes. Todos nós sabemos que o jornalismo ou a empresa jornalística não é obrigada a revelar as suas fontes. O sigilo das fontes é assegurado para a liberdade de imprensa. Mas o que esses incisos falam, e é isso que é traduzido nesse binômio de responsabilidade junto com a liberdade de informação jornalística ou com a liberdade de expressão, esses incisos trazem a proteção a outros direitos fundamentais. Vida privada, intimidade, imagem e honra. Nós sabemos que a veiculação de uma matéria ou de uma informação jornalística que viole a honra de uma pessoa pode lhe causar dano e por isso a empresa tem que ser responsabilizada. Porém, o que é que fez o Supremo Tribunal Federal nesse tema e qual que é o assunto peculiar que exige uma reflexão? O Supremo Tribunal Federal, no item 2 do tema 995, ele diz o seguinte: na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada, ou seja, não é em regra, mas poderá ser responsabilizada se, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Então, basicamente, o que o Supremo disse é, se veiculada uma entrevista, a empresa jornalística tinha possibilidade de saber, tinha indícios à disposição de que aquela acusação de crime imputado a terceiro pelo entrevistado era falsa, e ela mesmo assim veicula a entrevista, ela poderá ser responsabilizada. Essa é que é a fixação da tese do Supremo. Quem tiver interesse de pesquisar o recurso extraordinário 107.5412 vai ver que nas instâncias inferiores, na primeira instância, no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, esse é um caso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, houve bastante divergência nas decisões. O Supremo pacificou a questão dizendo se havia indícios concretos da falsidade da imputação, e mesmo assim a empresa jornalística divulga a entrevista, ela pode ser responsabilizada. Problemas, primeiro, claro, na redação do precedente e principalmente na fixação de tema, é preciso dar uma redação genérica, então volta-se ao velho problema da interpretação desses precedentes, e aqui no caso o que significa haver indícios concretos da falsidade da imputação, né? Então isso é casuístico, né? O judiciário vai ter que ver caso a caso. Segundo, os veículos de imprensa manifestaram uma preocupação legítima, o que fazer com entrevistas ao vivo, e esse caso me parece
que as entrevistas ao vivo seriam enquadradas no caso em que a empresa jornalística não tinha indícios da falsidade da imputação, até porque não sabia da imputação, porém mantém uma questão discutível para aquelas entrevistas que foram gravadas e que foram ao ar. Por quê? Porque se a imprensa coloca no ar a entrevista e na entrevista a imputação falsa de crime, a pessoa que teve a sua honra, a sua imagem afetada por isso, poderá processar não só o entrevistado, mas também a empresa jornalística. E isso cria, no mínimo, uma dúvida. Qual que é a liberdade, até onde vai a liberdade jornalística? Qual que é o fato jornalístico? E se o fato jornalístico não for exatamente que aquele entrevistado, o fato de que aquele entrevistado está atribuindo o crime a terceiro? Né? E que se for falso, o terceiro deverá processar o entrevistado que o atribuiu. E o fato divulgado foi o fato da entrevista, e não a prática de crime. Inclusive, esta posição foi uma posição minoritária, vencida, né, do ministro Marco Aurélio, que era o relator original, e o processo, depois o voto condutor foi do ministro Edson Fachin, e da ministra Rosa Weber, que disseram, se a empresa jornalística não emitir opinião sobre aquilo, se for a mera divulgação de uma entrevista, e é o entrevistado que está falando, ela não pode ser responsabilizada. Então, a questão ultra delicada, mas o resumo da questão é, não há dúvida nenhuma que a Constituição Federal trata da liberdade de imprensa jornalística com o binômio liberdade com responsabilidade, ou seja, há responsabilidade. A dúvida aqui é, primeiro, de interpretação da linguagem desse precedente, e segundo, qual que é o fato jornalístico, né? E se a empresa jornalística pode ser responsabilizada pela divulgação de uma entrevista, que é, no fundo, o fato que ela está divulgando, por conta das palavras ditas pelo entrevistado. Tema polêmico, difícil, importante aqui nesse comentário, a gente esclarecer o que exatamente entendeu o Supremo e quais são os pontos de tensão. Esses precedentes serão usados em julgamentos de casos concretos e nós vamos acompanhar a evolução da jurisprudência e das decisões dos tribunais num tema tão importante como é a liberdade de informação jornalística e a liberdade de expressão.